Graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está em mais um Café com Palavra. Nós estamos aqui na temporada sobre escatologia. Estamos estudando sobre as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos para o nosso episódio aqui, tratando sobre a igreja de Pérgamo. Então, vamos aí acompanhar. Pastor Zait vai nos guiar nesse ensino aí, em nome de Jesus. Olá, mais uma vez, vamos dar início então a esse estudo abençoado, edificante, e hoje nós estudaremos a carta à igreja de Pérgamo. Essa carta aqui que também nós temos uma lição primorosa aqui para nós aprendermos e também ensina-nos a colocarmos em prática na nossa vida cristã. Vou pedir ao pastor Igor que leia aqui então o capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Amém, vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outra sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem, então essa igreja de Pérgamo aqui, enquanto a igreja de Esmirna é uma igreja fervorosa, mesmo sofrendo perseguição, nós vamos ver aqui uma imagem de uma igreja mundana, né? Essa igreja é repreendida fortemente aqui, porque ela admite os que seguem a doutrina de Balaão e permite alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, né? A princípio, Jesus começa elogiando, né? Ele diz que conhece as obras dela, conhece onde ela habita, e que essa igreja ela conserva o nome de Jesus e não negou a fé em Jesus. Mas ela admite essas pessoas aí que seguem a doutrina de Balaão. E quem foi Balaão na Bíblia, né? Balaão foi alguém que induziu o povo de Israel, como um profeta, né, a comer das coisas sacrificadas. Primeiro ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas quando ele viu que Deus não permitia, ele deu um conselho ao rei Balaque, dizendo: olha, não tem como amaldiçoar esse povo, mas faz o seguinte, pega e faz eles tropeçarem, faz eles comerem coisas sacrificadas. E o que esses homens, essas pessoas que estavam aqui dentro, que estavam sendo admitidas, a igreja estava permitindo eles estarem lá dentro, fazendo a mesma coisa, fazer o povo de Deus tropeçar em coisas contaminadas, né? Mais uma vez eu trago aquela questão as igrejas naquela época estavam em cidades onde o mundo daquela época era muito idólatra, né? E aqui em Éfeso existia um culto ao imperador. O imperador era considerado Deus aqui nessa cidade de Éfeso. Então ele era cultuado como Deus e havia um templo dedicado
ao imperador romano daquela época, né? E em Éfeso também tinha o templo da Diana dos Efésios, ou Artemis, que era muito idolatrada. Você vai ver lá em Atos que por mais de 2 horas, né, os adoradores dessa Diana, eles vão clamar, invocar o nome dela diante de Paulo, porque Paulo estava pregando ali, falando da idolatria daquele povo, que Jesus veio para libertar de tudo isso, e eles queriam calar a boca de Paulo. Então começaram a invocar e clamar em voz alta, que grande era Diana dos Efésios, por mais de 2 horas ali. Então, para ver o tamanho era a idolatria nessa cidade aqui de Éfeso, e essa igreja enfrentava tudo isso, né? E como também o comércio, né? As carnes, elas passavam primeiro pelo templo, né? O que sobrasse ali ia para os mercados e eram vendidos nos mercados, e praticamente toda a carne que era comercializada ia para as mesas, passava pelos templos pagãos, né? E essa doutrina de Balaão, eles simplesmente diziam: não tem nada não comer as coisas sacrificadas. Sim. Né? E Paulo adverte que as coisas sacrificadas aos ídolos é sacrificada aos demônios. E muitas vezes hoje nós temos também dentro das igrejas atuais coisas desse tipo, né? Tipo, festa junina, não tem nada não, né? É um relativismo. Então o que essa igreja ela enfrentava era o mundanismo e o relativismo. Não tem nada a ver, pode participar, né, pastor Igor? Sim, é interessante, eu acho muito importante essa análise de como o próprio Jesus se apresenta, né? Sempre ele se apresenta de uma forma muito... você precisa gastar um pouco de tempo entendendo a maneira com que Jesus se apresenta. Tem muito a ver com aquilo que ele está vendo, percebendo e orientando, né? Então ele se apresenta dizendo: olha, aquele que tem espada afiada de 2 gumes. É assim que ele se apresenta a Pérgamo. Da mesma sorte que aqui no 8, né, ele se apresenta para a igreja de Esmirna, que a gente acabou de falar no episódio anterior, né? Falamos no episódio anterior. Ele se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver, exatamente se identificando com a igreja de Esmirna, né? Mostrando para ela que ela não estava só, que ele entende esse processo. Só que aqui em Pérgamo a palavra é diferente, né? A palavra é: olha, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. E a gente vai analisando esse princípio da questão da espada de 2 gumes. É uma espada ela de 2 fios, ou seja, ela corta dos 2 lados, né? Não é uma espada como, por exemplo, a espada, a katana, que é aquela espada muito usada no Japão. Ela só tem um fio, né? Ou seja, só um lado afiado. A espada de 2 gumes é uma espada que ela é afiada dos 2 lados. Então ela corta dos 2 lados. Isso mostra, o processo simbólico disso é o quê? É que ele é apto para poder separar e cortar de todo lado, né? Dividir, separar e saber julgar, avaliar. Por que isso é importante aqui? Exatamente por aquilo que o pastor Zé estava falando. É uma igreja que ela tem um perfil de conexão, de relativismo, de mundanismo. Uma igreja que tem que se permite ser elevada. E ainda que ela esteja num lugar extremamente, que o próprio Jesus ele identifica: olha, vocês estão num lugar pesado, vocês não estão num lugar fácil não. Eu sei que o lugar onde vocês estão aí é onde está o trono do próprio Satanás. Há quem afirme aí dentro do estudo teológico que esse trono de Satanás aqui, ele é, vamos dizer assim, representado pelo templo ao Zeus, né? O Zeus é o principal, é a principal divindade das mitologias grega, romana, etc. É o pai, né, de todos. Então, não é algo assim ilógico, né, de se imaginar. E existia um templo muito famoso em Pérgamo, a Zeus. Então, entende-se algo nesse sentido. E aqui, para poder fechar o meu raciocínio inicial aqui, o que é importante aqui, interessante, é que
Olha, Jesus começa dizendo, olha, vocês estão onde está o trono de Satanás e tudo mais, vocês estão conservando o meu nome, não negaram a fé, né? Estão aí firmes e tudo mais, mesmo sendo onde Satanás habita. Então vocês estão, assim, carregam a identidade, né? O que é não negar a fé e conservar o meu nome? Olha, aquele é o povo de Deus. No que eles creem? Eles creem no Jesus, eles creem no Filho de Deus, eles creem. Então, assim, mantiveram a fé, mantiveram o nome. Mas onde que começa a pegar? É exatamente no relativismo, no que eles aceitam. Então, assim, apesar de manterem o nome, ali é o povo de Deus, é os crentes da época, né? Ali é os crentes, né? Apesar de manterem a fé, vocês creem no Deus isso? Não, Deus aqui não, nós cremos em Jesus Cristo, o único Deus. Mas eles se perderam exatamente no processo do relativismo. E aqui, onde que foram o engano, né, que foi construído? E aqui, assim, esses aspectos são extremamente importantes se falar. As comidas sacrificadas e a prostituição. Ou seja, o alimento contaminado, não é? E a questão da prostituição. Se a gente for analisar, são os dois principais aspectos que continuam fazendo e gerando contaminação no meio do povo de Deus. São os pecados de envolvimento com aquilo que serve ao culto, serve aos valores dos demônios, né? E os pecados sexuais. Porque a prostituição aqui serve tanto para a questão da idolatria, mas em especial para os pecados sexuais. Essa foi a estratégia de Balaão lá atrás. Olha, não tem como. Se eles estiverem firmes com Deus ali, não tem o que fazer. Mas, quando eles pecam contra Deus, eles ficam vulneráveis. Mas eles não vão fazer isso de forma declarada. Eles têm que armar a cilada. E é exatamente nesses relativismos, né? Pastor, a Zayt entrou num ponto aqui, eu quero aproveitar também para poder tocar nele. As famosas festas de São João Gospel, né? Que tiveram muitas e muitas, né? E os objetivos nobres. Vamos evangelizar, vamos ganhar almas, vamos gerar comunhão, vamos isso, vamos aquilo. Inclusive, é bem provável que nem tenha esse ano, né? Esse tipo de atividade. E assim, a gente acaba julgando as coisas pela experiência, tá? E esse é um ponto importante. A gente começa a julgar as coisas pela experiência e não pelo princípio. Então, o que é julgar pela experiência? Você que está nos assistindo aí. Eu fui, a experiência foi boa. Não tinha gente alcoolizada, não tinha gente, né? Aquela balbúrdia que a gente vê em uma festa não cristã e tal, que é bagunçada e tal, aquela coisa. Não tinha nada disso. Era uma festa familiar. A gente se divertiu, foi lá, comeu canjica, né? Fez lá o processo, brincou, foi lá na pescaria. A experiência foi ótima, maravilhosa. Então a gente tem o péssimo hábito de achar que Deus ele avalia as coisas pela experiência, que ele muda porque você teve uma experiência melhor. Ou eu estava estudando hoje no devocional, pastor Zayt, a carta do profeta Malaquias. E Malaquias, ele levanta algo de acusação que Deus falando para o povo, dizendo, olha, vocês me negaram, e negaram por quê? Vocês perguntam. E o Senhor diz, porque vocês acham que o ímpio, vocês invejam o ímpio, porque ele na sua impiedade parece escapar do julgamento de Deus. Então a percepção do povo era que o ímpio fazia tudo de errado, fazia tudo que não podia, e não era punido. Aparentemente não havia uma punição. Aparentemente ele não aparecia morto no outro dia, por praticar toda a sorte de coisas más. Então o povo de Israel começou a invejar. Por que a gente não pode fazer? Deus fala que a gente não pode. Eles fazem, e ele não faz nada com eles. Por que a gente não pode fazer? Então Deus começou a falar, vocês têm uma visão muito presa ao agora.
Ninguém vai escapar do juízo. Ele fala lá no livro profético, Malaquias diz, olha, ninguém vai escapar do grande dia do Senhor. Ninguém. Então talvez vocês estão olhando e falando, mas o ímpio fez, aprontou, ninguém fez nada, ele dormiu, acordou, escapou do julgamento de Deus. Não escapou, não. E aqui, para fechar minha fala, é algo nesse sentido, que dá essa sensação das pessoas acharem que a minha experiência, por não ter tido por não ter aparecido nenhum demônio lá na festa de São João Gospel, de Deus não ter enviado um raio lá e destruído tudo, a gente acha, não, mas a experiência foi boa. Olha, vou falar olhando para você que está nos assistindo aqui. Não interessa se a experiência foi boa, ou se ela foi ruim, ou se ela foi o que quer que seja. O que importa é se há uma palavra de Deus sobre isso ou não. O que importa é o que o princípio diz. Não viva a sua vida fundamentada em experiências. Nenhuma experiência que esteja fora do que a Bíblia nos diz para fazer ou não fazer, nenhuma experiência tem um poder doutrinário. Então, cuidado, porque foi aqui que eles caíram. Mas não tem nada, a gente já comeu da comida lá dos ídolos lá, acordei tranquilão, não tive nenhum problema. Barriguinha ficou boa, não deu desinteria, eu não morri de diarreia. Na verdade, a comida deles é até boa, a comida lá dos demônios lá, o negócio é interessante. Eu já comi Cosme e Damião tantas vezes, nunca deu nada. Então, esse é o perigo, que a gente começa a olhar para as coisas dessa forma, né? A gente confunde a misericórdia, né, com a... Como é que fala quando você não pratica a justiça? Quando... na inadimplência, não. A gente confunde misericórdia com impunidade. Então, não confunda misericórdia com impunidade. Deus está sendo misericordioso, mas ninguém vai ficar impune. E é isso, a doutrina de Balaão, ela queria trazer exatamente a pessoa para praticar as obras da carne, né? Que elas são totalmente contrárias às obras do Espírito e ao fruto do Espírito, né? E você vai praticando e vai relativizando aquilo. Não tem nada a ver, um copo de vinho, né? uma cerveja, eu não estou ficando alcoolizado, embriagado, então não tem nada a ver. E vai começando. A experiência vai começando assim. Você vai se entregando aos prazeres, né? E aí surge a outra doutrina, que era dos nicolaítas, que ia mais ou menos nessa mesma toada, né? E esses nicolaítas, eles diziam mais ou menos assim, ó, que deixa eu ver aqui, era aquelas pessoas que se convertiam, vinham para a igreja, né? Mas eles representam aqueles que querem introduzir suas concepções pessoais dentro da igreja. Eles não abrem mão daquilo que era prazeroso para eles lá fora, ou aqueles conceitos que eles tinham, que eles acham que é o certo, que é o correto. Eles não abrem mão disso e são cheios de argumentos para tentar blindar esse pensamento e essas práticas. Então os nicolaítas, eles não, nós somos crentes, mas a gente tem que participar de tudo que é bom na vida, né? E aí vai se afundando numa série de pecados aí, obras da carne mesmo, né? Se metem em corrupção, né? Começam a fazer pequenas coisas, um gato na água, na luz, né? Não, ninguém está vendo, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir, né? Tem um relacionamento extraconjugal, né? Tem pensamentos impuros, imorais, mas ele nunca se entrega, se abre para ser curado pela palavra de Deus. E o remédio para essa doutrina falsa aqui é a palavra, espada de dois gumes, né? Então é a palavra e a obediência estrita à prática dessa palavra. Tem que praticá-la, tem que colocá-la em prática. Não adianta viver uma vida de dizer, eu sou evangelho, eu sou do povo gospel aí, mas se a palavra não se aplica, as doutrinas de Cristo, os ensinamentos de Cristo não se aplicam na vida diária, então realmente aí você vai sofrer a advertência aqui no 2,16. Jesus se oporá contra essa igreja
para batalhar com a espada da sua boca. Né? Então, se colocar como opositor de Jesus Cristo, eu não quero estar na pele de nenhuma dessas pessoas. Então a advertência é essa, que ele vai batalhar contra essas pessoas. E ele aconselha: arrependa-se. No 2,16, né, ele sempre quer trazer cada um de nós para a sua presença. Então precisamos nos arrepender, nos converter, voltar, né, ao caminho correto, às veredas retas, buscar ao Senhor. Se estamos de alguma forma metidos em alguma dessas práticas que são doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas, relativizando as coisas, nos tornando mundanos, pecadores por vontade mesmo própria, então temos que nos arrepender, nos voltar para Cristo, ainda mais agora nesse tempo que sabemos que breve ele virá. Amém? É isso aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Esperamos você no próximo episódio. Deixe seu like, tá? Se inscreva também no nosso canal. Não é isso, pastor Igor? É isso. Se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, né? Compartilhe aí o seu comentário, e que Deus possa abençoar poderosamente sua vida e sua família. Fique com Deus.